Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje quero trazer para vocês um padrão que a gente tem acompanhado, que a gente está de olho em Luna, que pode trazer um ganho bem bacana para você. E também separei um outro ativo que está em um ponto muito interessante e tem também um potencial muito grande. Mas antes de começar, já esmaga o like, se inscreve no canal e participa do nosso grupo do Telegram, link está na descrição. Vamos lá, pessoal, vamos começar falando de Luna. A gente tem falado de Luna, a Luna tem trazido muita oportunidade, muita atenção do mercado, tem toda uma conversa por trás, tem todo um projeto de recuperação de Luna, queimas de tokens, tem toda uma questão envolvendo a Binance, Vitalik Buterin, que é o criador do Ethereum. Então tem muita gente de olho e muita gente interessada. Alguns querendo que Luna morra e outros querendo que Luna exploda. Até inclusive ontem, o próprio CZ da Binance, o CEO e fundador da Binance, informou, mostrou para todo mundo que a Binance detém alguns milhões de tokens e milhões de UST, que hoje valem muito pouco, mas já chegaram a valer a casa dos 3 bilhões de dólares. Então é de interesse também da Binance que o projeto de Luna continue. Tem toda a questão do fork, vai ter o Luna 2.0, não vai ter, tem toda a questão das queimas, existe também uma possibilidade da Luna Foundation comprar os 90 milhões, 89 milhões, que eles ainda detêm em capital para recompra de UST ou de Luna, fazendo com que o preço pudesse subir e houvessem as queimas. Algo em torno de 1 trilhão de tokens podem ser queimados caso Luna, a Luna Foundation, Terra Foundation, Luna e Terra Foundation, tá? Façam as queimas. Então, é nesse contexto que eu também trouxe um vídeo de ontem falando a possibilidade de ter um lucro de 20.000%. Mas a gente já vai falar sobre isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês? É um padrão gráfico. A gente sempre trabalha em cima de padrão gráfico. Depois que tem um movimento muito grande, o mercado começa a ter uma recuperação e ele volta a formar padrões gráficos, ele volta a respeitar padrões gráficos. Padrão micro, para depois para padrão macro. Então, a gente está vendo, neste momento, padrões micro sendo respeitados. Tá? A gente teve a formação do fundo, a gente teve o topo, a gente teve essa super recuperação e a gente começou, eu inclusive falei 2 dias atrás, sobre um suporte e resistência que o mercado poderia atingir, e o mercado bateu esse suporte e resistência e está segurando. Tá? Esse suporte, na verdade, era uma resistência que trabalha agora como suporte, depois de rompido. E a gente tinha um canal de baixa, tá? A gente tinha um canal de baixa, inclusive fica até mais claro numa hora, tá? Canalzinho de baixa, que foi levemente rompido, a gente teve um rompimento bem tímido e um teste aqui. O que a gente precisa agora é começar a ver uma movimentação de alta que confirmaria este rompimento para posteriormente formar a base de preço e ter uma continuidade de alta. Isso aqui, este padrãozinho, abre algumas faixas de alvos, alguns alvos que o mercado pode chegar. Tá? Então, a gente está falando do quê? Possivelmente o mercado pode vir a alcançar, deixa eu pegar esse aqui, alcançar o topo, novamente, o último topo, tá? Na casa dos 220%, tendo um rompimento e uma continuidade de alta, sempre considerando que o mercado vai ter uma tendência de recuperação, que tudo vai levar Luna para um lado bullish, um lado de alta, tá? Interessante para os compradores. Pode ser um monte muitos acontecimentos podem fazer com que isso leve o preço para cima, tá? Então a gente pode acabar vendo o próprio fork não acontecer ou a Luna beneficiar os pequenos investidores, como a gente falou da última vez. O projeto queimar os tokens, tá? A Luna Foundation queimar os tokens que podem ser comprados, comprar os tokens e posteriormente queimá-los e muitas outras coisas, tá? Para que a confiança do mercado volte ao projeto e o projeto volte a crescer. Então vamos ficar de olho nisso.
mas estou fazendo aqui uma consideração gráfica. Quais são as possibilidades? Atingirmos o topo, passando esse topo, tá? E lembrando, muita gente fala sem ter total conhecimento. O mercado pode efetuar as queimas, o que vai permitir que exista uma valorização exponencial. Eu estou há muito tempo no mercado, estou desde 2009 no mercado financeiro e eu já vi, inclusive, o mercado de criptomoedas repetir isso diversas vezes. Então, quando existe essa possibilidade de queima de trilhões de tokens que estão em circulação, a gente pode acabar vendo uma valorização bem grande. Tá? Então, o rompimento deste topo abre caminho para uma valorização bem maior para o próximo alvo, tá? O próximo alvo de suporte e resistência, o que faria com que a gente chegasse a 3.000%. E, obviamente, mantenho a minha visão do mercado poder chegar nesta área, tendo uma valorização que chega na casa dos 20.000%. Lembrando, é claro, que existem todas as questões de notícias, questões envolvendo projeto, questões envolvendo confiança, questão do supply que tem que ser queimado e que é nesse sentido que a gente enxerga uma possibilidade dessa valorização e podemos acabar vendo um projeto ser salvo. Existe muita coisa acontecendo nesse momento. O que eu quero trazer, em resumo, é que Luna me parece ser uma boa oportunidade de trade. Eu estou tomando a decisão de operar. Isso não é uma indicação de compra ou venda, tome você a sua decisão. Mas, na minha visão, o risco atrelado ao retorno vale muito a pena. Tá? Para mim, na minha consideração, risco e retorno faz total sentido. Então, é exatamente isso que eu estou de olho. Investir no capital que possa ser perdido, eu já estou investindo uma parcela dos lucros que eu tive nos últimos dias com Luna, justamente, e isso permite que a gente possa ganhar bastante. Se o mercado de forma extrema inverter, eu vou considerar novas entradas neste ponto de baixa. A gente teria a formação de um fundo duplo, que é um padrão que, na sua grande maioria, forma uma inversão de tendência com um padrão W. Tá? Então, poderia ser bem interessante este padrão também. Então, considero também adicionar posições nesta área. E vou surfar o movimento de alta que Luna pode acabar tendo no futuro. Tá, pessoal? Risco-retorno extremamente interessante, padrão gráfico que no micro já está respeitando, vamos aumentando, né? Com o passar do tempo a gente vai conseguir enxergar o padrão macro e se ele está respeitando, e aí sim a gente pode aproveitar todo o movimento. Então fica de olho em Luna. Luna segue sendo um ótimo ativo para risco altíssimo. Risco altíssimo, tá? Risco altíssimo. E eu separei um outro ativo que eu acho que está muito interessante, que é um ativo que a gente já falou aqui no canal, que é o OC. Estava em um padrão de round bottom, de fundo arredondado, mas com o movimento do mundo cripto na semana passada, a gente viu um belo de um derretimento, perdeu os fundos, tá? Perdeu o fundo, derreteu. O que a gente precisa agora? A gente precisa do seguinte, a gente formou um fundo, a gente formou um topo descendente, a gente precisa formar um fundo ascendente e um pivô de alta. A gente bateu no diário em sobrevenda no RSI de uma forma muito extrema. Então, a melhor oportunidade de entrada foi aqui. Tá? Para quem quisesse ser agressivo, este foi o melhor ponto de entrada. Só que agora, para quem é um pouquinho mais cauteloso, vai abrir uma ótima oportunidade de entrada também. Tá? Quando você acabar vendo uma hora em sobrevenda, ou seja, o RSI abaixo de 30, tá? RSI abaixo de 30, a gente vai começar a ver a formação de uma base de preço neste movimento aqui. A gente esticou no diário, a gente vai formar a base de preço, tá? E pode ser que a gente veja um movimento de alta. O OC é um projeto muito interessante, eu já trouxe análise de OC, vou deixar na descrição desse vídeo também a análise completa de OC, mas o OC é um ativo interessante, para longo prazo também, pode acabar valendo bastante no futuro. Então é bem interessante, risco e retorno também acaba sendo muito interessante. E você, se você
tomar a decisão de entrar nessa operação, a gente deve bater a base de preço nesta área, você pode correr um risco específico. Você pode colocar o seu risco na casa dos 40%. Ah, Luan, 40% de perda é muito alto. Sim, mas o potencial de retorno fica na casa dos 1.100%, caso o mercado volte para uma área bem recente que o mercado bateu. Tá? Então, a gente está falando de um risco-retorno extremamente interessante. É óbvio que a gente vai ter que ter uma movimentação, romper essa cunha descendente que normalmente rompe para cima, surfar um movimento de correção, e aí sim o mercado tende a esticar. Isso aqui é um padrão gráfico onde os melhores momentos de entrada são no fundo de uma cunha descendente. Esse aqui, uma recuperação em V, indica que a gente já bateu o maior movimento, além de termos o clímax no volume aqui, tá? Ele é um volume maior do que todos os anteriores. Então, a gente teve o clímax no volume, a tendência é que este fundo segure. Então, você adicionando uma posição aqui com stop bem controlado, mesmo esticado, pessoal, 40%, a gente está falando de um capital, de um ativo de risco, tá? Não tão de risco quanto o Luna, mas um ativo de risco também, mas que tem um risco versus o retorno muito satisfatório. Então, o OOC também é um ativo que vale a pena ser considerado para o longo prazo, com pouca exposição, porque ele tem um potencial muito grande, na minha visão, acima de 1.000% para o longo prazo. Sempre lembrando disso. Tá? Então, dê uma olhadinha, considere, avalie qual ativo você acha que é mais interessante. Neste momento, sempre invista com cautela, porque a gente está em um bear market, então faz total sentido você sempre deixar uma parcela grande do seu capital disponível para comprar fundos. E deixa nos comentários o que você acha de Luna, de OOC, qual que é o outro ativo também que você está de olho e que pode trazer muito ganho financeiro para você. Tá? Deixa nos comentários que é muito importante. E, meu amigo, eu desejo a você e a todos vocês uma ótima semana de trades.